A criação da maternidade mais antiga de Uberlândia, no segundo capítulo da série Clara Missão. Uma visita ao templo dedicado à padroeira do Brasil no bairro Aparecida. No mês dos professores, uma homenagem aos mestres uberlandenses. E no Papo Gerais, a primeira parte da entrevista de Celso Machado e Flávia Arcioli. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. No segundo capítulo da série Clara Missão, vamos conhecer o momento de fundação do Santa Clara no ano de 1949, com uma especialidade que marcaria sua história: a maternidade. Quem foram os personagens responsáveis e qual a relação deles com a história de nossa cidade? Veja a seguir. Santa Clara nasceu em Assis, passou toda a sua vida em Assis. Do castelo da sua família, ela passou para o pequeno mosteiro de São Damião. Lá ela viveu 42 anos. Uma coisa muito importante na vida de Clara era a preocupação com os doentes, com os mais fragilizados, que ela então procurava aliviar as dores, as doenças. Com relação ao Hospital Santa Clara, ele foi criado na metade dos anos 40 pelo doutor Rui Cota Pacheco. Ele comprou o hospital e era um hospital era pequenininho, estava muito destruído, vamos dizer. Aí ele comprou o hospital, teve que limpar o hospital e fez uma pequena reforma. E era um hospital bem pequenininho, tinha só 2 quartos, nem era apartamento. 2 quartos, tinha sala de cirurgia, sala de parto, sala de curativo. E era bem pequeno mesmo, e ele começou ali. Por volta de 1950, o doutor Hermilon vem trabalhar em Uberlândia. O doutor Hermilon tinha feito ginecologia e obstetrícia, e ele se une ao doutor Rui Cota Pacheco. E ficam os dois trabalhando, aí sim, já na Casa de Saúde, Santa Clara. Depois de 10 anos, chegaram 2 sobrinhos do Dr. Rui, chegaram à cidade, médicos, e foram trabalhar também. É o Dr. Ismael Rezende e o Dr. Zé Olímpio de Freitas. 2 pessoas admiráveis, viu? Bom, então, nós 3, mas aqui já tinha um anestesista naquela época, era o Dr. José Bonifácio. Então, nós 3, eles 3 e eu, compramos a casa do Dr. Rui, porque ele tinha ido mexer com fazenda. Vamos pelos mais velhos. Dr. José Bonifácio, que já falecido, Dr. João Fernandes, que já é falecido, e Dr. Zé Olímpio. Esses 3 foram os baluartes da Fundação Escola de Medicina. Aliás, pode-se dizer
em termos de detalhe histórico, que as ideias iniciais da criação da Faculdade de Medicina surgiu exatamente aqui nesse hospital, com as primeiras reuniões e trocas de ideias para a formação da Faculdade de Medicina, que ocorreu em 1968, que é a primeira turma. Os leitos, as enfermarias eram 4, 5 leitos, talvez, na enfermaria, né, devido à demanda que nós tínhamos de maternidade. Eram os leitos bem diferentes, eram mais simples os leitos de pacientes, eram mais difíceis para os pacientes estar se locomovendo, levantando, né, porque era um leito alto, difícil, tinha que estar tudo abaixo da manivela, o pessoal tinha que estar tocando manivela para levantar os leitos. Tinha um jardinzinho na frente e a João Pinheiro era uma rua assim, no meio da João Pinheiro tinha um canteiro arborizado, entendeu? Uma parte subia e uma parte descia. Podemos colocar como inspiração já o que aconteceu no nascimento de Santa Clara. Porque a mãe, naquele momento que ela então vai rezar para preparar para o parto, então ela recebe uma inspiração que a menina que nascesse seria de uma grande luz. Então, ligado com essa inspiração, ela coloca o nome de Clara. Então daí a tradição, né, de terem Santa Clara como padroeira das mães gestantes, intercessora. Muitas pessoas não acreditam quando eu falo. Eu já fiz mais de 20 mil partos. Então eu dizia assim, quais esses? Eu só sei e sinto muito gratificado é quando chega alguma pessoa adulta de 44, 45 anos, 43, 40 anos, eu nasci contigo e tal. Às vezes mães falam assim, aqui esse meu filho nasceu contigo e tal. Isso para mim é muito importante, gratificante. Houve uma época em que eu e o doutor Ismael, isso é fundamental, nós dois fazíamos mais parte do que a cidade inteira, inclusive a medicina. Nós fazíamos 150 partos por mês, eu fazia 80, ele fazia 70. Isso significa para mim 5 partos a cada 2 dias. O Hospital Santa Clara tinha, todo ano, ele ganhava em primeiro lugar em Uberlândia Nascimento. Podia ir lá nos cartórios, lá que tem uns conhecidos meus, que trabalham no cartório, contava isso, não é mentira não, é pura da verdade que eu estou te falando. Ele ganhava em primeiríssimo lugar em maternidade. Uma singela capela que se transformou em referência religiosa. Uberlândia abriga um dos maiores templos católicos da região, o Santuário Nossa Senhora Aparecida. E no fim da semana em que celebramos o Dia da Padroeira do Brasil, produzimos uma matéria especial que relata a história deste local de devoção desde a sua origem até a formação atual. Veja a seguir. Era um campo de futebol para as crianças brincarem, com uma igrejinha. Tinha na esquina uma marcenaria onde consertava móveis. Ali de um quarteirão para cima, porque Uberlândia tinha muitas máquinas de arroz, ali da segunda rua para cima era tudo palha de arroz. Era um fumação doido, dava muita poeira na época das cascas de arroz que se queimava ali. Era carroceiro para lá, para cá, puxando palha e a vida mudou muito, né?
igreja, uma praça e muitas histórias. Na década de 30, esse local era coberto por um denso cerrado. Haviam poucas casas ao redor, mas a fé já passeava por aqui, com a criação da capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Já na década de 40, Uberlândia não possuía diocese própria. Todas as decisões religiosas aconteciam em Uberaba. E somente em 1945, a capela foi elevada à paróquia, a segunda de nossa cidade, depois apenas da Igreja Matriz. Bom, a ordem lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida começou-se com Monsenhor Eduardo. Acho que em 1941 ele ganhou doação desse terreno onde é construída hoje o Santuário Nossa Senhora Aparecida. Ele construiu a primeira capela. Era mais terreno baldio, com esse campo, e tinha, aí com o tempo eles fizeram o colégio Cristo Rei, e assim mesmo as crianças passavam por dentro da igreja até abrir a porta do lado da Afonso Pena. Sabe? Passava por dentro da igreja para os meninos para ir para a escola. O projeto da igreja é de 1952. Quem fez o projeto foi o engenheiro Luiz Rocha e Silva, né? E a obra foi construída pelo engenheiro Silvio Rugani. Né? Foi nesse momento, foi quando fizeram a abertura dos loteamentos e deixaram uma grande quadra para a construção da igreja e construção da praça. Antes do santuário era uma igreja já grande, mas não estava dando para a comunidade, não. Já tinha aumentado demais a comunidade, então eles resolveram fazer o santuário. Quando nós falamos de santuário em termos de igreja, também o colocamos entre os lugares santos. Mas para ser elevado a título de santuário, necessita que haja um fluxo grande de pessoas, uma devoção muito grande, que realmente sejam registrados sinais de fé profunda. Então a igreja, vendo que o povo vai e vendo toda a devoção popular, eleva aquele lugar, o consagra como lugar sagrado, lugar que nós chamamos de santuário. Para ser elevado a santuário, nós ampliamos a igreja, era uma igreja menor, mais fechada, toda a estrutura de janelas que não nos tiram o contato com a natureza, mas mantiveram a natureza interna na igreja. Você entra aqui e você se encontra com Deus e com a comunidade e com a natureza, por causa das janelas bem grandes. Então não é uma igreja que oprime, que te angustia, mas uma igreja que te mantém livre e aberto para que essa comunhão possa ser feita entre o ser humano e o seu mundo onde ele está. Outra característica importante, né, é a questão da sibipiruna, né, em todo o largo da praça, criando um grande sombreamento. E é uma proposta também bastante inovadora para aquela época, que é a ideia de grandes espaços ajardinados, aonde nós temos a presença do banco coletivo. Então as colunas nos falam, as imagens que nós temos dentro da igreja nos falam, o altar da palavra, a pia batismal, os degraus que sobem ao altar, que significam a fé, a esperança, a caridade que nos conduzem até Deus. O Novo e o Antigo Testamento, os arcos laterais, os arcos centrais, os 10 mandamentos, os 12 apóstolos, o arco maior em cima do altar é Deus único, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saudade. Ali foi a minha vida. Eu vou lá, eu me sinto orgulhoso de ter caminhado junto com aquilo ali, de ter ajudado na construção de tudo que tem ali. Tudo, o começo, hoje o santuário. Então eu ajudei muito.
a caminhada do santuário, de paróquia a santuário. Outubro é o mês dedicado aos professores e para destacar a importância dos mestres, vamos homenagear uma pessoa muito especial e dedicada à docência. O mestre Luiz, da Escola da Criança. Confira. Vou pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mas a noitinha, estrelas no céu. Mexer com gente é que me levou a fazer pedagogia, não? Eu fazia, a primeira opção minha de graduação foi arquitetura. E na ocasião eu comecei a desenvolver um trabalho. Eu ia para um orfanato todo final de semana e ficava lá brincando com os meninos. Dessa experiência no orfanato que foi ganhando força em mim. E quando eu decidi fazer pedagogia, foi uma coisa assim muito... como um fruto que já mais ou menos cai da árvore. Já estava assim, uma coisa, foi anterior à decisão. Acho que as crianças foram me contagiando. Aí elas fizeram mudar de rumo. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quando eu me formei, a gente já estava com planos de sair de Belo Horizonte. Isso, vamos para Uberlândia? Vamos. E viemos assim, literalmente com a cara e a coragem, sabe? Assim, casamos, mudamos, eu vim desempregado, recém-formado, desconhecido na cidade, ela a mesma coisa. E aí surgiu uma oportunidade para eu ser supervisor na escola agrotécnica federal. Imagina, segundo grau, né? Escola federal, tal, tudo de bom. Porque eu não me sentia autorizado a isso ainda. Eu tinha feito um curso, era formado, mas uma coisa é você ter o diploma, outra coisa é você sentir-se autorizado. Quem nos autoriza é a vida, é a caminhada, é a experiência. Isso vai dando autoridade, vai te autorizando a fazer algo, porque aí você aprende a fazer. Mas oficialmente foi muito interessante que foi a Olga, da Escola da Criança, que me chamou para eu poder ser professor lá. Quando ela ofereceu a oportunidade de eu ser professor, eu falei assim, pronto, é aqui. Não, finalmente, não é? Eu vou dar aula para mim, não, eu vou poder, né? E aí, assim, mergulhei nisso. Eu dando aula para os meninos, uma vez uma mãe perguntou se eu dava aula de história para eles. Eu falei assim, eu não. Eu era professor de história. Mas você não dá aula de história? Eu falei assim, sua função não é dar aula de história? Eu falei assim, A minha função é ajudar as pessoas a virarem gentes. Atualmente, eu estou usando a disciplina de história para isso. Porque eu acho que as disciplinas, sejam elas quais forem, estão a serviço de uma formação humana. Fica mais bonita quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com... A função do professor é conduzir o aluno para que o aluno fique de frente com aquilo que ele precisa aprender. Para que o aluno estabeleça um contato direto com aquilo que ele tem que aprender, porque é só aí ele aprende. O professor precisa levar e se retirar. E deixar o aluno com a aprendizagem. O céu da boca dá um ser escuro. Não cometa, não cometa, não cometa furo. Pimenta malagueta não é pimentão. Então, o professor exerce uma função social ligada à escolaridade. Mestre é aquele que aprendeu a arte. E aprender a arte não torna mestre. No fundo, quem é mestre é a arte. Quem ensina é a arte. Se existe mestre aqui, é a vida. Acho que é a única que pode ser. Nós somos aprendizes dela, não? Então, na verdade, os mestres são os alunos. Esses sim. Esses nos obrigam a manter em nós algo que, se não fosse os alunos, estaria já apagado. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Olá,
Este nosso Papo Gerais era muito aguardado por mim, porque é com uma figura que eu tenho muita estima e tenho muita admiração. Aliás, não sei qual das duas eu tenho mais. Flávio Arcioli. Flávio, que beleza te receber aqui em primeiro lugar, viu? Finalmente, né? Nossa Senhora, tão próximo e tão distante assim. Me conta um pouquinho da sua infância, como que foi lá naquela vila operária de vocês lá? Bom, eu, embora tenha nascido em Uberlândia, mas meu início de infância foi em Jataí. E logo depois vim para Itumbiara, no qual eu estudei no Colégio Arquidiocesano, e só por início de 60 que minha família veio para Uberlândia, que se estabeleceu ali no bairro Operário. E do qual eu tenho as melhores lembranças possíveis. Quando a gente mudou para ali, nem calçamento tinha naquela rua. E o calçamento morria ali na Igreja Nossa Senhora Aparecida, 2 quadras acima. E eu já frequentava a igreja, fui coroinha lá naquela igreja durante muito tempo, e durante esse tempo também já cantava na igreja, né? E quando que você optou pela arte? Teve alguém que te influenciou? Bom, eu sou de uma família praticamente de cantores. Meus tios todos eram de folias de rei, a família toda cantava, todo mundo cantava. Acho que isso realmente talvez me tenha influenciado. E isso daí para o palco, quando vim para Uberlândia, e, assim, comecei a fazer teatro aqui em 67, 68, quando eu entrei no grupo de teatro Sesc. Quem que eram A Maria seus Inês colegas? Galvão era a diretora do Sesc, Guilherme Abraão trabalhava conosco, o Miratã Bernardes, a Miracema, Lucas Nascimento era do grupo, Luizinho, e nós éramos o grupo de teatro do Sesc, do qual, assim, fazíamos o maior movimento teatral na cidade nesse período de 68, 69, 70, daí afora. E tinha algum diretor, algum autor que influenciava Sim, vocês? A gente tinha inicialmente como diretora a Maria Inês Galvão, que era a nossa diretora no Sesc. Inicialmente nós começamos com teatro, assim, basicamente baseado no Teatro de Arena de São Paulo. A gente sempre fazia aqueles jograis, muito musical, muito coisa política. Então, assim, às vezes deixava até a dona Lia lá do Sesc, assim, meio que nervosa com a gente, que teve uma vez que a gente montou um espetáculo que chamava Revolução. Isso era na nossa cabeça, com textos de Vinícius, Chico, e nós tivemos que pedir liberação no quartel. Nessa época ainda existia censura, aliás, existia censura. Nós tínhamos que passar pela censura para poder apresentar. Mas isso foi coisas que marcaram praticamente a carreira. Quando em 72 eu dirigi um grupo de teatro da Escola de Medicina de Uberlândia, que iniciativa deles, montamos um texto de Brecht, Os Fuzis de Senhora Carrá, do qual nós conseguimos liberação apenas por 2 dias. No terceiro dia do espetáculo, no segundo dia do espetáculo, toda a polícia de Uberlândia, o exército estava na porta do teatro, para garantir que a gente ia fazer a última apresentação naquele dia. E esse texto foi batido pela censura com série de frases cortadas. Bom, a gente viveu esse período militar e sobrevivemos a isso. Estou aí fazendo óperas, cantando. E qual que é o impacto que a música proporciona nas pessoas, Flávio? O que ela é capaz de fazer? São os mais diversos possíveis. Tem pessoas que choram, às vezes, você começa a cantar, elas falam, olha aqui, estou arrepiada. Não sei. Eu falo, gente, como é isso, né? Agora, assim, esse som que a gente pode emitir, assim, que isso chegar às pessoas, eu não sei explicar. Eu só sei que é extremamente compensador para a gente que é cantor. Passa por falar, mas você estuda até hoje? Sim, faço aula de canto toda semana. Toda sexta-feira estou eu lá, fazendo vocaliza. Mas você não precisa mais. Não, a gente é uma viola. Viola, se desafinar, não toca, né? Então, eu falo assim, não, mas você precisa fazer? Preciso, sim. A gente tem que dar ao público o melhor que ele pede. Bem, por hoje encerramos, mas a gente volta no próximo programa com outra parte da nossa conversa com Flávio Arcioli. Até lá!
E hoje nós ficamos por aqui. Não perca no próximo programa o 3º capítulo da série Clara Missão. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente.